pessoal, como vocês estão? Eu sou a professora Luzia Macedo e vou ministrar para vocês mais uma aula do componente curricular História. Hoje nós vamos falar dos caçadores e coletores, que foram os primeiros seres humanos a habitar nosso planeta. Nós vamos falar sobre como eram seus desafios em conseguir alimentação e abrigo. Nós vamos falar também sobre como esses seres humanos descobriram o fogo. Vamos lá ingressar nessa grande aventura que é o conhecimento? Então, pessoal, lá na antiguidade, quando surgiram os primeiros seres humanos em uma era chamada Idade da Pedra, viviam os humanos da era paleolítica, que foi a primeira etapa da pré-história e foi o período mais longo da história. Começou com o aparecimento dos primeiros seres humanos na África, há cerca de 300 mil anos antes de Cristo. Paleolítico significa pedra antiga, o que explica o surgimento das primeiras ferramentas de pedra. Durante essa época do Paleolítico, os seres humanos se organizavam em tribos pequenos, grupos de 20 a 30 pessoas que moravam em cabanas ou cavernas naturais. Eles eram nômades, ou seja, não viviam em um só lugar. Sempre que os alimentos de uma determinada região começavam a desaparecer, eles iam para outras regiões à procura de alimentos, fosse da pesca, da caça ou frutos silvestres. Em outras palavras, eles eram caçadores e coletores. Para fazer seus instrumentos de trabalho, esses homens do Paleolítico, eles batiam pedras duras em pedras menos resistentes, até conseguirem os objetos desejados. Eles faziam pontas de projétil, machados, pedras cortantes, arpões. Também foi nessa época que surgiu uma descoberta importante, que muito contribuiu para a sobrevivência dos seres humanos, que foi o arco e a flecha, onde, manejando com destreza, eles caçavam animais velozes, como lebre, veados, pássaros e tigres. Os rasos, eles eram feitos com madeiras, que era o único material que existia naquela época. E também eles usavam para se defender de outros homens e para caçar animais perigosos que ameaçavam as suas vidas. Então, pessoal, com essas ferramentas, eles abatiam animais, coletavam frutos, raízes, pescavam e faziam suas roupas, caçavam animais grandes e perigosos. Também foi durante essa época do Paleolítico que os homens passaram a dominar o fogo. Desde muito tempo, o ser humano ele obtinha o fogo mergulhando galhos em incêndios florestais, que eram causados por raios. Aí, há cerca de 500 mil anos antes de Cristo, eles descobriram como produzir o fogo. E sabe qual era a técnica? Eles pegavam um graveto de madeira e girava bem depressa dentro de uma outra madeira onde tinha uma cavidade. E ali, aquele atrito, ele produzia um calor com o qual se acendia um punhado de gravetos ou palhas que ele deixava ali por perto. Outra técnica que eles descobriram foi bater uma pedra contra outra, para assim conseguir a faísca e produzir o fogo. Com o domínio do fogo, a vida dos seres humanos mudou muito e tornou-se possível sobreviver em regiões geladas, ter luz à noite, afugentar de animais e cozinhar os alimentos. Assim, a carne cozida ela ficava bem mais saborosa e de fácil digestão. Bem, pessoal, como podemos perceber, o fogo foi uma grande descoberta. Ele é muito importante no nosso dia a dia. Não conseguimos nem imaginar a nossa vida sem ele. Ele é uma fonte de calor e uma ferramenta muito importante para cozinhar os nossos alimentos. Na próxima aula, nós vamos falar sobre o período neolítico, que foi onde surgiu a agricultura e o pastoreio. Abraços da tia e até a próxima aula.